abençoe. Aqui quem vos fala é o profeta Vinícius Iracete. Você é muito bem-vindo ao programa A Voz de Deus. Eu recebi como missão de Deus ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Por isso eu quero convidar você a receber uma mensagem revelada, aonde nessa mensagem você vai pegar chaves para a sua vida que vão trazer um grande destravar. De repente você está pedindo uma resposta, uma direção de Deus para a sua vida. Assista essa palavra, que certamente você vai ser muito abençoado. Tem um QR Code aqui embaixo, e nesse QR Code você pode direcionar a câmera do seu celular e você vai entrar no meu canal do YouTube, onde eu tenho orações diárias e palavras proféticas. Deus também me deu a graça de entender sonhos e visões. Através do profético, muitas pessoas têm sido abençoadas. Vamos entrar na mensagem. Logo após da mensagem, eu estarei orando pela tua vida e orando o Salmo 91 também sobre a tua casa. Nos acompanhe. Deus te abençoe. Êxodo capítulo 14, verso 4 em diante, diz assim: Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Preste atenção. Se o povo tinha saído do Egito, por que Deus endureceu o coração do Faraó para ir atrás do povo? Nós temos que começar a ler as coisas e a entender o espírito por trás dessas coisas. Você já parou para pensar por que Deus endureceu o coração do Faraó? Porque a Bíblia diz que foi Deus que tocou no coração dele para perseguir o povo. Foi Deus que tocou no coração dele. Foi Deus que endureceu. E claro, Faraó decidiu ir atrás do povo. Deus não mandou, mas Deus endureceu o coração dele. Por que Deus muitas vezes faz esse tipo de coisa? Já parou para pensar nisso? Por que Deus ele fecha o coração de algumas pessoas com você? Por que Deus endurece o coração de algumas pessoas com você? Já parou para pensar por que Deus faz algumas coisas? Continuando, diz assim no verso 9: Os egípcios com todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. Diga comigo, Baal-Zephon, que significa beco sem saída. O povo saiu do Egito e acampou frente ao Mar Vermelho. E ali eles não tinham saída, porque direita e esquerda era deserto, em frente era o mar, e atrás 600 carros com seus cavalos e cavaleiros, junto com o Faraó, estavam perseguindo o povo. Eles se viram um beco sem saída. E como que nós lidamos com becos sem saída? Com Baal-Zephon. Como que nós lidamos com situações que a gente não tem para onde correr, não tem o que fazer, e também não entende por que Deus está fazendo aquilo? Você já não se perguntou muitas vezes por que Deus está permitindo essa guerra financeira na minha vida? Por que Deus está permitindo tanta crítica, tanta gente me perseguindo? Por que Deus está permitindo
com que as coisas sejam tão difíceis para mim. Eu não consigo vender nada. Me esforço para vender, mas não consigo vender. Por que que Deus está permitindo que eu esteja sem inspiração? Eu não tenho ideia para nada. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que estava em movimento, mas agora eu me sinto vazio, me sinto seco, me sinto sem inspiração. Nesses Baals, Zefons, nesses becos sem saídas da vida, há um propósito de Deus. E a Bíblia nos diz, no verso de número 10, quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo, os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Preste atenção. Faraó e os 600 carros não tinham ainda alcançado o povo de Israel. Mas eles já estavam com medo, a Bíblia diz. Por que nós temos medo de coisas que estão distantes de nós? Está acontecendo lá no outro lado do mundo e a gente já pensa que vai chegar a nós. Está distante de nós, mas nós já pensamos que vai nos atingir, que vai nos derrubar, que vai nos destruir. Ou seja, nessa equação, nós não estamos colocando o elemento sobrenatural. Você tem que ter cuidado. Quando Satanás leva o seu pensamento a equações que não contam com um elemento sobrenatural. Baal, Zefon não é lugar de morte para quem tem Deus. Baal, Zefon, beco sem saída, não é lugar de destruição para quem tem Deus. Você não vai ser envergonhado em Baal, Zefon. Mas profeta, olha só, são 600 carros vindo contra mim. Está vindo o faraó contra mim. Está vindo o diabo contra mim. Eu sei. Mas cadê o elemento sobrenatural nessa equação? E o Deus que te libertou do Egito, que mudou a tua vida, que te curou das tuas doenças, que trouxe restauração no teu casamento, que te levantou do pó, que fez o inimaginável na sua vida. Cadê esse Deus nessa tua equação da vida? E a Bíblia diz aqui, no verso de número 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É a primeira vez que eu vejo Deus dizendo: não ore. Porque a gente sempre pensa que Deus está sempre dizendo para a gente orar. Mas aqui está a primeira vez que Deus diz: não ore. Tem momentos da nossa vida que não é momento de orar. Você já tinha ouvido isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem momentos que não é orar. Você já orou bastante. Por que clamas a mim? O Senhor disse. Em outras palavras, estava dizendo a Moisés: agora não é momento de orar, Moisés. É momento de agir. Diga ao povo que marche. Diga ao povo para se movimentar. Diga ao povo
que é para marchar. Tempo de movimento. Não, eu estou orando. 20 anos orando, 30 anos orando. E Deus está dizendo, não é agora tempo de orar, agora é tempo de movimentar. É tempo de marchar. É tempo de você fazer alguma coisa. É tempo de movimento. Diga comigo, é tempo de movimento. Tempo de movimento. Deus já deu o sinal, Deus já confirmou, Deus já mostrou, e agora está na hora de você marchar. Porque clamas a mim, Moisés? 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 Diga para a pessoa que está ao seu lado, tem hora que não é para orar. Tem hora que é para agir. E a Bíblia diz aqui, diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e aqui eu começo essa palavra. Deus permite a perseguição, Deus permite os problemas, Deus permite o mal, Deus permite algumas coisas na nossa vida, para nos manter vivos e atualizados. Você sabe que tem gente que não busca Deus quando não está em problemas. Tem gente que só se mantém em oração se estiver debaixo de ataque. Eu sei que é duro dizer isso, mas há pessoas que não sabem lidar com o tempo da bonança, da tranquilidade, da paz, da abundância, da generosidade de Deus, das bênçãos ao seu redor. Só sabe lidar quando está em luta, em guerra. Eu não estou dizendo que a nossa vida vai ser sempre assim, mas Deus vai permitir momentos na nossa vida de muita tensão. Deus vai permitir momentos de guerra, momentos de esmagamento, momentos de Getsemane, momentos de provação, momentos de fornalha, para que nós nos mantenhamos vivos e atualizados, com uma unção sempre fresca sobre a nossa vida. Sabe, que não seja as lutas que nos levem a orar, que não seja a necessidade que me leve a me render a Deus e me derramar a Deus, mas que seja a falta da sua presença, a falta da sua voz. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus só está permitindo isso para nos manter vivos e atualizados. O engano mais destrutivo que existe hoje contra o ser humano é o medo. Sabe que o medo tenta atormentar as pessoas. E eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, o medo tenta atormentar. Sabe o medo da falta, o medo do amanhã, o medo se vai dar certo, o medo que se não vai faltar para você, se não vai faltar para os teus filhos. É o medo é um paralisador. O medo fez o povo de Israel começar a reclamar. Muitas pessoas estão reféns do medo, estão subjugadas pelo espírito do medo. Faraó não tinha nem chegado ainda e eles já estavam
Eles já estavam pensando em sepultura, já estavam pensando em morte, já estavam pensando em funeral. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. O mal pode cruzar nariz a nariz com você, mas a Bíblia diz que ele não te atingirá. A Bíblia diz que maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. O medo pode ser um leão feroz, pode ser um urso desperto querendo lhe destruir. Mas se você manter a sua fé em Deus, você vai conseguir derrotá-los. Sabe qual que é o segundo engano? O segundo engano é que o medo atinge apenas você. Nós pensamos que o medo é só nós que sentimos. Tua família vai sentir os efeitos desse medo. Quando você cede ao medo, sua família acaba também vivendo isso. Moisés estava apavorado. O povo de Israel estava apavorado. O medo é uma coisa que contamina o coletivo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Certa feita eu tive uma visão que o medo era como uma minhoca gigante. Parecia uma minhoca, mas era uma cobra. Só que o corpo era como minhoca. E eu vi aquela cobra gigante que entrava em um país e saía por outro país. E ela andava por baixo da terra e saía em outro lugar, e ela fazia isso. E então o Espírito do Senhor me disse: essa cobra, ela é alimentada pelo medo. Era um momento que o mundo estava vivendo. O medo é um demônio que quando é alimentado, quando você deixa o medo, a insegurança entrar em você, isso se torna cada vez maior, cada vez mais forte e cada vez mais dominador sobre você ou sobre a sua vida. Se o povo de Israel tivesse se mantido paralisado lá e não marchasse, eles não teriam vencido a potestade que acompanhava o faraó. Porque o problema do povo de Israel não era o faraó, ou os seus carros de guerra, ou os seus cavalos e cavaleiros. Não, o problema do povo de Israel era a potestade que acompanhava aquele povo. Havia uma nuvem negra. Um amigo meu disse que ele chegou num restaurante e ele viu uma pessoa sentada. E aquela pessoa estava com outros seguranças ao redor dela. E quando ele olhou novamente, ele viu uma nuvem negra em volta daquele homem. Há pessoas que têm o poder que têm por causa do espiritual que está acompanhando eles. E você só pode vencer esse poder se você for uma pessoa que não abre a porta do medo no seu coração. O medo, ele só pode ser vencido quando você é corajoso, quando você é forte em Deus. Quando Josué assumiu o governo da nação, Deus disse para ele: seja forte e corajoso. Ele sabia que Deus era com Moisés, mas agora ele estava com a responsabilidade da nação. E o Senhor disse para ele: seja forte e corajoso. O antídoto para o medo é a coragem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o antídoto para o medo é a coragem. Deus não permite que medrosos permaneçam em seu exército. A Bíblia nos diz em Juízes capítulo 7, verso 3,
Eu quero que você abra a Bíblia comigo, que eu vou mostrar uma coisa para você. Porque a gente pensa que Deus, Ele não se importa com esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que os medrosos não fazem parte do seu exército. E diz mais. Diz que os medrosos não herdarão o reino. Isso é muito sério. Juízes capítulo 7, verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. O que Deus estava dizendo é: vocês não podem pertencer ao meu exército porque vocês são medrosos. Olha o que Deus está falando. Quem é medroso não pode participar do exército de Deus. É retirado da batalha. Medo de que algo ruim vai acontecer. Medo de que não vai dar certo. Medo que vai se frustrar. Medo que não vai ser capaz. Medo que Deus não vai capacitar. Eu aprendi uma coisa. Que diante de algumas situações, eu tenho que simplesmente descansar no Espírito Santo e deixar o Espírito Santo falar. Nem ensaio mais algumas coisas. Porque a promessa de Deus, que o Espírito Santo assumirá o controle em alguns momentos da nossa vida. Falará por você. Se moverá por você. Por isso, não deixa o medo governar a tua vida. Antes disso, eu quero dar o momento das interpretações dos sonhos. Deus fala conosco de muitas maneiras. E você, inclusive, se você tem sonhos proféticos, revelações, ou até mesmo sonhos guardados que você tem de anos, você pode entrar nas minhas orações ou nas minhas lives proféticas. O meu canal do YouTube é só você direcionar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e automaticamente você vai ser direcionado para o meu canal e vai poder colocar o seu sonho ali nas minhas lives proféticas. Eu recebi da Célia Vieira. O que significa isso? Pães representa prosperidade, representa a provisão de Deus abundante que vai chegar na tua vida e na tua casa. Também pode representar palavra de Deus, salvação na tua casa, Deus entrando com provisão da palavra na tua casa. Porque o pão, ele representa não apenas a provisão, como também a salvação. O segundo sonho que eu recebi foi da Selma Chagas. Essa noite sonhei que um menino de uns 4 anos, vestido de terno, colocava as mãos sobre a minha cabeça e me abençoava. Esse sonho significa, ô Selma, que Deus está confiando um projeto novo a você. Porque criança, no sonho, representa projetos novos. E como essa criança estava colocando as mãos sobre a sua cabeça, é Deus confiando algo a você. Olha que tremendo isso. Esse é um sonho profético. E o terceiro sonho, desde criança tem um sonho recorrente. Sempre sonho que de repente surge uma praia onde moro e que eu não sabia que existia. O que significa esse sonho? Esse sonho representa um novo ambiente que Deus está abrindo para você. Um novo território. Pode ser relacionado a uma geografia, a um lugar, algo que Deus tem preparado para você, diferente do lugar que você nasceu. E como você tem esse sonho, como você disse, desde a infância, então provavelmente Deus tem um projeto para você fora da terra que você nasceu. Um projeto a ser, eu acredito, realizado, algo que Deus tem preparado e que faz parte do teu destino. Então é algo profético para a sua vida. Amém? E se esse sonho não sai da sua cabeça, é porque Deus tem um endereço reservado para você. Eu costumo dizer que a bênção tem endereço. Então, eu deixo essa palavra ao teu coração e que Deus te abençoe.
Deixa eu declarar o Salmo 91, esse salmo profético. Quero também falar para você do meu livro novo, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Nesse livro aqui eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse é um dos livros que eu tenho. Eu tenho outros 16 títulos. Ao total são 17 livros escritos, aonde no profético você pode se alimentar e crescer espiritualmente. Eu convido você a conhecer esse livro. Ele já está em alguns aeroportos, as livrarias de alguns aeroportos. Você pode adquirir também pelo nosso site ou pelo telefone que está aparecendo para você aí na tela. Vai ser tremendo, vai ser uma bênção você adquirir esses livros. Também eu quero lhe convidar a vir na nossa igreja. Nesse domingo nós vamos ter a campanha O Jesus que está vivo. O endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado.